estamos nos colocando diante de Deus, à disposição do Senhor, para sermos livres, para sermos libertos e assim, sucessivamente, por causa disso, possamos prosperar em áreas da vida que não estão prosperando por causa de pecados que não foram confessados. Provérbios 28, a Bíblia diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas, eu disse mais, quem os confessa, e não apenas confessa, mas os abandona, alcança misericórdia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, Vitória. Fique à vontade, mais um dia, segundo dia desse propósito de 7 dias de lives, onde nós estamos nos movendo a orar, a interceder por quebras de maldições. Ontem nós falamos, ontem nós oramos, ontem o nosso propósito foi quebra de maldições hereditárias. Inclusive, maldições hereditárias também são muitas vezes frutos de pecados. Nós ontem mencionamos Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, quando Daniel vai entender que a maldição que estava sobre aquela geração, a geração de Daniel, era por causa dos pecados dos seus antepassados. Então eles estão provando, eles estão vivenciando, eles estão pagando o preço por um pecado que não foram eles que cometeram. Veja o peso do pecado sobre a nossa vida. Eles estão em Daniel 9, Daniel vai declarar: nós temos pecado e somos culpados. Daniel, ele fala no plural e ele fala nós, como se eles estivessem passando por maldição por causa do pecado daquela geração, mas não é. É por causa da geração passada. Daniel está lendo o capítulo 2 de Jeremias, o que seria o capítulo 2 de Jeremias. Ele vai ver que Jeremias profetizava que o povo se desviou do Senhor, abandonando o Senhor, fonte das águas vivas, para abrir cisternas que não retêm água. Essa é a declaração da palavra da boca do profeta Jeremias do capítulo 2. Quando Israel abandona o Senhor e começa a ir até as florestas, arrancar madeira e fazer poste ídolos, deuses para eles, que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não abençoam, que tem ouvidos, mas não ouvem a oração, e que tem olhos, mas não veem. E no capítulo 2 de Jeremias, ele vai dizer: vocês deixaram o Senhor, a fonte das águas vivas, e abriram cisternas que não retêm águas, cisternas quebradas. A expressão é cisternas roucas, cisternas que não retêm água. E Daniel, ele, analisando as escrituras, ele vai se deparar com essa declaração e ele vai entender: agora eu sei por que nós estamos cativos na Babilônia, passando por esse processo, sendo subjugados pelos babilônios, por causa do pecado dos nossos pais. E aí ele vai declarar em Daniel 9, verso 5: nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. Nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Olha o que Daniel está dizendo. Ele está dizendo nós. Ele está entendendo que é um peso por causa do pecado. E é um pecado que não é da sua geração. E mesmo assim, esse pecado está ecoando. E eles estão debaixo da maldição ainda daquele pecado. Agora eu lhe pergunto. E aí essa maldição é uma maldição hereditária por causa dos pecados dos seus pais. E agora entra uma grande questão: se os pecados antepassados ecoam na nossa vida, imagina os pecados que nós mesmos cometemos. Pecados, eu comecei dizendo que pecados são portas que abrem maldições. Pecados não confessados é uma legalidade, é uma porta que abre, que dá espaço para que maldições venham sobre a nossa vida.
Assim como ontem, nós hoje vamos declarar. Entenda que esse propósito de live de 7 dias, por quebra de maldição, ele depende mais de mim do que de você. Quando nós fazemos live profética, eu ia fazer terça-feira, eu digo, não vou fazer porque nós vamos fazer 7 dias de live, então vai ficar cansativo. Mas quando nós fazemos live profética terça-feira, depende de você com a sua fé e depende de mim também como profeta, liberar, ativar o céu sobre a sua vida. A Bíblia diz que uma mulher, lá em Sunem, uma mulher vai procurar Eliseu dizendo que os seus filhos estão sendo levados como escravos, porque seu marido morreu e os credores das dívidas estão indo cobrar e ela não tendo como pagar, os seus filhos vão ser levados para servirem como escravos. Dependeu dela tomar uma posição, sair da zona de conforto e ir até o profeta. E o que ela viveu e experimentou de milagre na multiplicação do azeite também dependeu do profeta dar uma direção a ela e ativar o céu para ela. Ele perguntou, o que você tem em casa? Ela disse um pouco de azeite. Ele deu a direção e ele ativou o céu. Pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, muitas, não poucas. Entra na tua casa com os teus filhos e fecha a tua porta e derrama o azeite. E acontecerá que enquanto houver vasilhas vazias, o azeite não irá parar. Eliseu está abrindo os céus, ativando o céu para ela. E depende da fé dela. E nas lives que nós fazemos terça-feira, live profética, depende do seu posicionamento de estar na terça-feira e depende da sua fé, mas também depende de eu ativar o céu sobre a sua vida. Esse propósito de 7 dias depende mais de você do que de mim. Eu estou sendo apenas um canal de Deus para te trazer aqui todo meu dia. Para a gente declarar, para a gente levantar a voz com declarações proféticas. E nesses 7 dias é óbvio que você não vai ouvir tudo que você quer ouvir. E hoje, essa terça-feira, ou melhor, essa quinta-feira, eu disse, amanhã eu disse ontem, amanhã eu quero que seja uma live profética, uma live de revelações. Mas eu não me movo pela minha vontade, eu não me movo para agradar você, eu não me movo para aguçar o seu ego. Eu me movo para fazer com que você viva uma vida extraordinária. E se isso precisar que eu te confronte, eu vou te confrontar como profeta. Live profética, amanhã talvez a gente faça. Mas hoje nós vamos fazer algumas declarações sobre nós mesmos. Ontem nós fizemos declarações sobre maldições, sobre feitiçarias, sobre maldição hereditária. Hoje nós vamos fazer declarações sobre nós mesmos. Hoje nós vamos nos colocar diante de Deus. E nós vamos entregar no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, os nossos pecados que nós ainda não confessamos. Maldições são provenientes de sentenças e decretos, é verdade. Maldições são provenientes de feitiçarias, de obras, macumba, é verdade. Maldições são provenientes muitas vezes de atitudes que nós tomamos. Ontem eu falei que às vezes nós assumimos. Por exemplo, uma pessoa tem um negócio e ela está debaixo de maldição e aquele negócio dela está debaixo de maldição. E às vezes a gente assume a responsabilidade daquele negócio. Ou a gerência, ou a gente compra a loja da pessoa e aquele lugar, aquele espaço está debaixo de uma maldição. E assim a gente também assume, a gente toma aquela maldição para a gente. E ela precisa ser quebrada. Só que existem maldições que são alimentadas por causa de pecados que não foram confessados. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pergunta a Deus por quê? Por quê, Senhor? Por quê, meu Deus? A gente procura de todas as formas pensar. E muitas dessas maldições foram pecados que nós cometemos, que nós nunca confessamos, não foram tratados.
Hoje Deus lhe traz aqui para lhe tratar disso. Hoje Deus lhe traz aqui para lhe tratar. Eu não vou nem pedir para você compartilhar essa live. Não é culto de doutrina, não. Eu sou profeta. Mas se Deus tratar pelo menos uma pessoa aqui, eu estou aqui agora só com 21 pessoas. Fazer live ao meu dia, para mim, não é muito... Eu estou fazendo esse propósito ao meu dia porque foi uma direção de Deus. Mas fazer live ao meu dia, para mim, para o meu público, não engaja, não vem gente. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu recebi uma direção de Deus, uma ordem de Deus de fazer esses 7 dias. E eu recebi isso no monte. Terça-feira estávamos no monte e Deus deu a direção. Faça um propósito de 7 dias por quebra de maldições. E o Espírito de Deus tem nos dado cada dia a palavra e as declarações proféticas. Comecei dizendo e digo de novo: maldições se alimentam de pecados não confessados. Confissão não é exposição, não é vergonha, é libertação. Hoje, essa quinta-feira, é o tempo que Deus prepara para você quebrar todo o seu orgulho, para você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho esse pecado e o Senhor precisa me tratar. Esses 7 dias de live vão ser dias de declarações. A primeira declaração que nós vamos fazer é: eu renuncio todo pecado que abriu portas espirituais. Declare. E você não deve declarar apenas digitando aí. Você precisa declarar com a boca. Você precisa falar. Eu renuncio todo pecado que abriu portas espirituais. Eu renuncio todo pecado que abriu portas espirituais. Uma vez uma pessoa me chegou depois do culto, um dia de campanha, e depois do culto a pessoa veio com uma fotografia, gente, ó. Pastor, o senhor pode orar por mim e por essa pessoa, pelo meu parceiro? E eu disse: posso. E eu peguei a foto na minha mão. Tatiana, pastor Franco está aqui também, né? Eu peguei a foto na minha mão, pastor Franco, e na hora o Espírito Santo disse: é amante dela. Aquela pessoa tem a coragem de ir para o culto, ir até o altar e pedir oração por ela e pelo amante. Eu lhe pergunto: quais são as possibilidades dessa pessoa viver uma vida extraordinária, uma vida de bênção? Vai viver debaixo de maldição. Quando eu peguei a foto que o Espírito Santo disse é o amante dela, eu olhei para ela e disse: esse homem é seu esposo? Ele é seu namorado, é seu noivo, ele é o que seu? Sendo que o Espírito de Deus já tinha me revelado. Ela disse: não, pastor, é um namorado meu e a gente tá... Eu disse: Eu sempre fui de não querer envergonhar ninguém. Eu sempre fui de nunca querer, a não ser que o Espírito de Deus mande me impulsione a confrontar mesmo. Eu confronto. Mas eu nunca fui de pelas minhas emoções e porque eu acho que tem que fazer e eu ir lá e fazer. E eu na hora não disse: olha, tem um amante, tem um envergonha na cara. Eu não disse isso, eu apenas peguei a foto e disse: E a minha oração foi: Deus, está no casamento deste homem. Lance por terra toda a pombagira que se levantou. Lance por terra todo o levante contra a família desse homem e restaure em nome de Jesus. A pessoa entendeu que eu percebi que não era noivo, namorado, nada mais era amante. Ficou toda por fora, destreinada. Entreguei a foto na mão dela e disse: Deus abençoe. Hoje, essa live vai ser muito rápida, vai ser rápida.
Porque eu quero apenas te conscientizar sobre isso. Não adianta você bater em portas, Silvana Gisela, do Paz. Não adianta você bater em portas. Não adianta você diante de Deus pedir milagres. Não adianta você diante de um profeta fazer campanha. Se a sua vida existe um pecado que precisa ser tratado e confessado. Eu vou repetir essa live toda, a frase que eu comecei ela. Maldições também se alimentam de pecados não confessados. Às vezes nós tem algo dando errado na nossa vida e a gente começa, é macumba, é maldição, é inveja, é isso, é aquilo outro. A gente olha só para fora, ao nosso redor, a gente só olha de forma externa e a gente não faz uma introspectiva. Peraí, por que eu estou vivendo isso aqui? Será que é macumba? Será que é inveja mesmo? Ou será que é aquilo que eu fiz lá atrás no passado que ainda está ecoando na minha vida? Ou será que não é aquele relacionamento que eu tive com um homem que era casado? Ou quem sabe até um relacionamento hoje com alguém que é casado, não sei. Será que não foi aquele dinheiro que eu peguei que não era meu e eu nunca tratei esse pecado? Será que não foi aquele engano que eu fiz para alguém e esse pecado está ecoando até hoje na minha vida e fazendo muita coisa dar errado? Será que o que eu estou vivendo hoje de maldição realmente é hereditário, ou é um feitiço, uma macumba, ou é inveja? Ou será que não é algo que eu fiz e abri uma porta espiritual? Será que não foi legalidade que eu dei? Queimando, treme, achando, camasse. Eu vou colocar aqui o texto base dessa live. É para você meditar depois. Que é em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Isso é a Bíblia dizendo. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu tive uma ovelha. Quando eu cheguei na cidade, ela já era casada, já tinha uma filha. Casada. E não é exposição, porque eu não estou dizendo o nome nada. Só que o esposo dela já tinha uma família antes dela. Uma pessoa que morava em outra cidade e trabalhava na cidade lá, se conheceram. Quando eu cheguei, ele já tinha um tempo de relacionamento, já tinha um filho, conviviam como marido e mulher. Só que aquela coisa, ele tinha 2 famílias. E ela era a segunda família, ou terceira, eu não sei quantas famílias ele tinha, né? A gente chegou, a filha dela tinha uns 6 anos, eu acho, 7, eu não sei. Ou seja, o tempo que eles conviviam juntos. Certa vez eu conversando com ela disse que só descobriu que ele já tinha uma outra família quando eles já viviam juntos, quando ela já tinha tido o filho, uma filha dele. E ela disse, pastor, e como é que eu faço? Como é que eu está fazendo? Só que a pessoa, ela não quis largar mão. Pastor Wallace Lucena, alguns conhecem, um amigo meu. Lá da Paraíba, hoje vive nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Ele não conhecia a vida dela de ninguém. Eu não sou pastor de chegar profeta, pregador na igreja, que eu sou pastor de dizer, olha, aquela pessoa está vivendo assim, aquela pessoa está assim, aquela pessoa está desse jeito, aquela pessoa está assim. Um amigo meu foi ministrar na igreja, o pastor chamou ele e disse, olha, pegou a foto das pessoas e disse, olha, isso aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, tudo isso. Essa outra pessoa aqui, ó,
ela está precisando de um milagre nessa área. Aí tu vai lá e diz assim, ó, Deus está mandando dizer tal, 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 tal. Não existe isso. E o pastor Alice Lucena estava ministrando e ele foi ministrar sobre a mulher samaritana. João 4. Irmãos, a palavra confrontou ela todo o tempo. Sabe o que ela fez? Ela, em vez de ir lá, nos procurar, confessar que realmente, na verdade, não confessar porque eu já sabia que ela tinha essa situação. Mas nos procurar dizer, a palavra hoje me confrontou e eu vou abrir mão desse relacionamento que não foi meu. Não, eu já soube quando já morava junto e quando já tinha filho formando a família, mas é preciso tratar o pecado. O texto diz, aquele que confessa, e não apenas confessa, Senhor, eu sei que eu pequei, estou pecando, estou em adultério, é adultério, não é apenas fornicação, estou em adultério, não é apenas confessar, é abandonar. Ela, em vez de abandonar o pecado, não, ela saiu da igreja e saiu dizendo que eu fui contar a história dela para o pregador. Quais são as chances dessa pessoa viver uma vida extraordinária? 0. Agora, quais são as chances dessa pessoa viver uma vida de maldição? 100%. Hoje, Deus lhe traz aqui para lhe confrontar, para fazer lhe lembrar pecados. Abra o seu coração nessa live. Não endureça o seu coração. Quando o Senhor teu Deus, Ezequiel disse, quando o Senhor teu Deus falar contigo, não endureça o teu coração. A primeira declaração que nós fizemos hoje, serão 7 dias, começamos ontem. Fizemos 4 declarações contra maldições hereditárias. Hoje faremos 4 declarações contra pecados. Nós não iremos fazer declarações para fora, de forma externa, mas de forma interna. Hoje é dia de fazermos uma introspectiva e colocarmos diante de Deus que precisamos abandonar pecados de estimação. E a primeira declaração que nós fizemos hoje foi: eu renuncio todo pecado que abriu portas espirituais. Você que chegou depois, declare isso, mas não declare apenas digitando, declare falando. Pastor, hoje eu tenho um carro. Isso aqui é difícil de fazer. Hoje eu tenho uma casa. Hoje eu tenho uma coisa, uma propriedade, mas que eu conquistei não com meu esforço, não com retidão, não com oh meu Deus, fugiu a palavra. Eu conquistei de forma errada. Eu não conquistei de forma honesta, eu conquistei de forma desonesta. E aí nós vamos lá em Lucas 18, né? Lucas 19. Lucas 18. Jesus está passando em Jericó. Tem um homem de baixa estatura, chamado Zaqueu, cobrador de impostos republicano. E a fama dos republicanos, dos cobradores de impostos, era cobrar além da conta. Isso, Jefferson. Era cobrar além da conta. Por exemplo, se a pessoa devia 100 de imposto, ele cobrava 200. Os 100 ia para os cofres públicos, os outros 100 ele botava no bolso. Propina. Quando Zaqueu sobe na árvore, Jesus disse, desce, porque hoje me convido a posar aqui em sua casa. Todo mundo fica revoltado e a revolta é normal. Porque eles sabem que Zaqueu é publicano e a fama do publicano é essa. Roubar, cobrar propina, além, juros exorbitantes. E quando alguém murmura e diz, como é que ele vai pousar na casa de um pecador?
Olha agora Zaqueu praticando Provérbios 28:13. Confessar e abandonar. E ele disse: aquilo que eu defraudei, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu não vai olhar assim, não, mas foi no passado, gente. Jesus me encontrou, ele me libertou, ele está mudando a minha vida. E o carro que ele conquistou, e aí eu vou trazer para os tempos atuais. E o carro que ele conquistou de forma desonesta? E a casa? Vai continuar dirigindo ele? Vai continuar morando nela? A obra de Deus, ela é completa, não é pela metade. A obra que o Senhor faz na nossa vida não é pela metade, não é só por fora, é por dentro, e começa por dentro. Eu disse a você que hoje essa live seria uma live que iria nos confrontar, mas eu preciso ver. Eu quero ouvir, eu quero você mandar mensagem para mim, eu quero ver você lá no meu direct, eu quero você que tem acesso ao meu WhatsApp lá no meu WhatsApp, eu quero ver você me ligando e dizendo, meu pastor, depois daquela live de quinta-feira, a minha vida começou a mudar. Muito obrigado. Deus não me levantou apenas para ser um massagista de ego, amém, sou profeta. O que Deus mandar dizer para a tua vida, olha, vai abrir a porta, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer isso, amém. Mas eu quero, acima de qualquer coisa, ver você vivendo uma vida extraordinária. E existem pecados que estão alimentando maldições. E essas maldições estão nos impedindo de viver o extraordinário. Zaqueu naquele dia foi purificado pelo Cristo e pelo sangue de Jesus. A segunda declaração profética que nós vamos fazer é o sangue de Jesus me purifica agora, não amanhã, não depois. Ah, pastor, eu vou orar. Não, é agora. O sangue de Jesus me purifica agora. Pastor, eu vivi uma vida de adultério, mas eu sei que essa vida de adultério atrasou, trouxe maldições na minha vida e nada deu certo para mim. Estou deixando agora, estou abandonando agora. Pastor, eu vivi uma vida de defraudar pessoas, mas eu estou abandonando, eu estou deixando agora. Pastor, eu vivi uma vida de mentira, menti com a minha boca, eu sou mentiroso, mas eu estou deixando agora, eu estou abandonando agora. Uma vez eu estava vendo um corte de um podcast, eu achei lindo a frase de um rapaz. E a pessoa que estava no podcast com ele, ela perguntou, eu não conhecia ele, mas ele parece que já tem uma certa relevância no meio cristão. E ela perguntou a ele, como é ser um ex-homossexual? E ele olhou para ela e disse, mas eu não sou um ex-homossexual. Aí ela disse, mas como assim não é um ex-homossexual? Ele disse, eu não sou um ex-homossexual. Ele disse, os desejos continuam em mim. Ele disse, a minha carne continua desejando coisas que não é para eu consumir. Ele disse, a minha carne ainda é um espinho que eu tenho na minha carne e que eu sei que eu vou levar até o dia da minha morte. Eu não sou um ex-homossexual. Ele disse, eu sou um homem que tem inclinação homossexual e que o pecado todo dia bate na minha porta e eu todo dia preciso renunciá-lo. Isso foi muito forte. O primeiro passo para a gente viver uma vida extraordinária e ver maldições alimentadas por pecado é reconhecer que nós temos aquele pecado específico. Eu não estou falando de forma geral ser pecador, porque pecadores nós somos. Mas nós temos uma inclinação a um pecado específico. Tem gente que tem inclinação ao homossexualismo. Tem gente que tem uma inclinação a adultério. Tem homem que não pode dar carona para uma mulher porque ele tem uma inclinação. Pastor Billy Graham, não sei se você conhece, Pastor Billy Graham,
Ele sabia que tinha uma inclinação e ele, em um dos seus testemunhos, ele disse que se ele fosse entrar num elevador e tivesse ali uma mulher, ele esperava o elevador descer ou subir, aí depois ir de novo para ele entrar no elevador. Qual a inclinação que eu tenho ao pecado? Tem gente que veio de uma vida de alcoolismo que não pode nem sentir cheiro de álcool. Tem gente que veio de uma vida de droga ou de qualquer coisa. Tem gente que veio de uma vida de um pecado específico que não pode. Tem gente que a sua vida toda foi enganar pessoas. Zaqueu, por exemplo, não pode assumir, por exemplo, uma tesouraria da igreja. Porque aquele pecado vai ficar ali atormentando, vai ficar ali lhe consumindo. Paulo era um homem de muita violência. Paulo era um homem sanguinário. Ele vai dizer: foi-me posto um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás, para me esbofetear todos os dias. E eu pedi ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. E o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque quando tu estás fraco, aí é que tu estás forte. Paulo reconhece, Deus. Existe uma discussão muito grande sobre esse espinho na carne de Paulo, que é. Tem gente que vai dizer, inclusive, que Paulo era homossexual. Não nada a ver. O próprio texto vai dizer, o espinho na carne de Paulo era um enviado de Satanás. Esse enviado de Satanás é que levanta a discussão. Era uma pessoa, um homem físico que o esbofeteava, que o agredia, que falava do nome dele, que espalhava a má fama do nome dele. O enviado de Satanás era um espírito. Paulo tinha um problema na vista, e alguém vai dizer: o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade espiritual no olho. A minha percepção disso é que o enviado de Satanás era realmente uma pessoa que se levantou contra o ministério de Paulo. E por que eu digo isso? Porque eu conheço o Saulo, sanguinário, que batia nas portas dos tribunais para dizer: me manda aqui, ó, autorização para pegar os cristãos e matar, torturar, até ver eles perder a última gota de sangue. E esse era Paulo, que quando é encontrado por Jesus está indo até Damasco para pegar os cristãos e matá-los da pior forma possível. Então esse era o homem que gritava lá dentro, o espinho na carne de Paulo. E quando alguém se levanta contra Paulo, parece que eu vejo aquele antigo Paulo, o Pedro. O Pedro que andava com a faca ainda na cintura, que quando o soldado vai pegar Jesus, o Pedro que arranca a orelha do soldado. E o pecado gritando dentro de Paulo: se ele não se calar, eu vou calar. Aquela pessoa que diz: o meu braço esquerdo é crente, mas o direito não é, não tem? Todos nós temos dentro de nós espinhos na carne, inclinações. E o sangue de Jesus precisa nos purificar agora, amanhã, e depois, e depois, e depois. E essas maldições provenientes de pecado mantêm-se alimentadas. E nós damos legalidade. Nós damos legalidade para não vivermos uma vida extraordinária. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Isso aqui é uma live de direção espiritual, né? Tá parecendo mais uma live de mentoria do que uma live profética, de propósito. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Pecados que vocês cometeram no pecado. Pecados que vocês cometeram no pecado. Vez ou outra, o diabo fica querendo fazer vocês lembrar e envergonhar vocês. Não importa qual foi o pecado. Uma mentira, um adultério, não importa qual seja o pecado. Fumou, bebeu, se prostituiu, deitou com alguém que não era para deitar. Deitou com um homem, você que a mulher deitou com a mulher. E vez ou outra o diabo vem na tua mente te acusar desse pecado lá do passado.
Se tem alguém, coloca aqui eu. Deixa eu ver. Se tem alguém, comenta, olha, sim, eu. Sim. Você sabe que essas acusações que o diabo faz na tua mente também te impedem de romper, sabia disso? E hoje, essas acusações precisam ser encerradas. São correntes, são cadeados que lhe travam de prosperar. E essas acusações precisarão cair por terra hoje. Você precisa se libertar dessas acusações. Algumas coisas é o Espírito Santo, algumas outras é a nossa alma, o diabo acessando a nossa mente, através da nossa alma, para nos acusar. O apóstolo Paulo escreve: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vamos fazer a terceira declaração. Toda acusação cai por terra. Toda acusação cai por terra. Terceira declaração. Repito, não apenas digite. Declare com a sua boca, declare com o seu lábio, declare em voz alta, em voz audível, não é gritando, mas declare na altura que eu estou declarando. Declare: toda acusação cai por terra. Você sabe que muitas vezes é uma declaração que rompe. Declarar com fé, declarar com força, com poder. Declare, mas declare com fé, traz de dentro da tua alma. Toda acusação cai por terra. Isso. Isso, declare. Amanhã é sexta-feira. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos no terceiro dia desses 7 dias de live. E eu creio que vai ser uma live muito profética. Vai ser uma live de revelações. Eu creio, eu quero crer. Glória a Deus. Isso. Toda acusação cai por terra. Já comece a preparar o copo com água. Ou melhor, hoje é o azeite, né? Você conseguiu pegar o azeite, você conseguiu pegar o óleo. Pastor, não consegui. E agora, pastor? Pega óleo de cozinha. É fé. Você precisa ter um elemento de óleo na mão agora. É o nosso ato profético. Pegue o óleo. Pegue o azeite, o óleo da unção. Você que tem. Acho que foi a irmã Maria ontem que disse que tinha óleo de unção em casa. Pega ele agora. Eu sei que o óleo que você tem já foi ungido, já foi consagrado. Mas nós vamos fazer um ato profético com ele. Nós vamos redirecionar ele para o ato profético. E toda acusação cai por terra. Pegue o óleo, pegue o azeite, que nós vamos agora, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, orar, consagrar. Isso, Ingrid. Esqueceu, Joselma? Pega óleo de cozinha, óleo mesmo, óleo de fritura, vai pegar. Pega ele. Separe ele num copo, em alguma partezinha, não precisa ser muita, não. Uma parte. Uma parte só que seja. Nós vamos fazer um ato profético com esse óleo. Pode ser de cozinha, pastor? Pode. Precisa que seja um óleo. Não tem problema, Giovânia. Ontem eu pedi para vocês comprarem no mercado o azeite. Se você tem em casa, pode pegar azeite, pode pegar óleo de cozinha, óleo mesmo, óleo de soja, aquele que você usa para fritura, ou azeite que você tem em casa. Separa um pouco num copo, num recipiente que seja, para nós agora fazermos um ato profético. A Bíblia diz, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, se não me falha a memória,
que eles chegaram em Jericó e as águas de Jericó eram salobras. Eliseu pediu para trazer sal num prato virgem. E Eliseu derrama aquele sal nas águas salobras e elas ficam saudáveis. Ah, Giovana, não entendi. Nós temos. Amém. Eu entendi. Não temos. Amém. Então, se você já tem óleo de unção em casa, melhor ainda pega. Óleo, azeite. A Joselma esqueceu. Pega óleo do cozinha mesmo, separa um pouco. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos fazer a última declaração profética para nós orarmos. Glória a Deus. Nós vamos fazer a última declaração profética. Salmo 38. Há uma expressão ali do salmista dizendo: eu confesso a minha culpa, porque o meu pecado tem me angustiado. Isso é o salmista dizendo: eu confesso a minha culpa, porque o meu pecado tem me angustiado. O que o salmista está fazendo aí é que um pecado que ele cometeu, e aí pode ser um pecado recente, um pecado antigo, ainda carrega sobre ele peso de culpa. Um erro cometido ainda carrega sobre ele peso de culpa. Tem alguém que sente culpa ainda por um... Porque uma coisa é a acusação do diabo, outra coisa é eu sentir culpa. É eu sentir angústia quando o sentimento de culpa me toma. Nós vamos fazer a quarta declaração, onde a culpa agora há perdão. Eu vou colocar aí restauração também. Declare, mas declare em voz alta, onde há culpa, agora há perdão e restauração. Gente, vocês vão sair dessa live aqui muito leve. A nossa oração ao Espírito Santo hoje vai ser para sentimentos de culpa, para acusações caírem por terra, para Deus tirar toda a culpa de você e você ficar leve. Tem gente que vai deitar a cabeça no travesseiro e às vezes fica lembrando de pecados, de erros que cometeu no passado. E esse sentimento de culpa se estende e te acompanha até hoje. Ô pastor, eu fui alguém que fui o amante, eu fui alguém que fui a amante. Eu fui alguém, pastor, que ou destruí ou quase destruí uma família. E até hoje essa culpa me toma. Às vezes eu vou deitar a cabeça no travesseiro e eu me sinto culpado, me sinto culpada. Pastor, eu sei que algumas coisas na minha vida não deram certo por causa disso. Mas hoje todo sentimento de culpa ficará aqui, cairá por terra, haverá perdão e restauração. Essa live é uma live de cura para a sua alma. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Pegue o azeite. Pegue o óleo. Nós vamos orar. Comece a lançar diante do Senhor as suas culpas, os seus sentimentos, o seu pecado. Isso. Feche seus olhos. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos,
choro já acabou. Rebarash. A noite passou. Isso, chore. Já leu. São com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu sei, você já passou por isso, mas inteiro não manda. Se vai passar. Pastor, até hoje aquele relacionamento eu sinto culpa. Mas em todo tempo, Às vezes eu lembro e eu me sinto sujo, podre. dizendo, filho, espere mais um pouco. Aleluia. Essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo. Espere. Às vezes o pecado me acusa, pastor. Não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele te liberta, Ele te purifica, Ele te perdoa hoje. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. Atravesse os mares da culpa, do pecado. Olhe para o que Cruze a fronteira do pecado hoje. Seja livre. Você é vencedor. Isso. Agarre, pegue o óleo da unção, pegue o azeite, pegue o óleo. Reserve. E nós vamos orar, nós vamos consagrar e nós vamos fazer o ato profético que eu vou lhe dizer já já. Seja ministrado pelo Espírito Santo. você já passou por isso, mas inteira uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho, espere mais um pouco. Essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Há perdão para você nessa tarde. Há perdão para você nessa quinta-feira. Há perdão para você. Receba a cura para sua alma agora. Receba perdão de pecados recentes e pecados antigos, pecados passados. Atravessa esse Jordão e cante o hino. A tua renúncia, a tua confissão está trazendo restauração e fechando portas de maldições que estavam abertas. E você vai começar a prosperar, você vai começar a viver uma vida extraordinária. Você é um vencedor. Pegue o óleo. Eu quero agora ungir, eu quero consagrar. Nós vamos orar por esse óleo e você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse óleo e você vai derramar um pouco na porta da sua casa. Na porta. E o pouco desse óleo você vai ungir o alpendre da porta. E em cada janela da sua casa.
Porta do quintal, porta da entrada, você vai derramar. Você vai derramar um pouco. Dá para não gastar tudo de uma vez. Você vai derramar um pouco na porta da entrada. Se tem porta na saída para o quintal, o que for. Qualquer acesso à sua casa, dentro da sua casa. Você vai derramar um pouco. Você vai ungir as suas mãos. Você vai ungir também os umbrais, a forra da porta e das janelas. E em cada quarto você vai ungir as suas mãos. Cuidado para não manchar as suas paredes. Você vai começar a ungir a sua casa. Você que está com crise no casamento, você vai ungir a sua cama. A cama que você, seu esposo, sua esposa dele. Se você está numa crise financeira, você vai ungir a sua despensa, a sua geladeira. Declarando que haverá provisão dentro da sua casa. Você que tem loja, você que tem comércio, você vai fazer a mesma coisa na sua loja, no seu comércio. Você que é prestador de serviço, pastor, eu sou pedreiro, pastor, eu sou cabeleireiro, cabeleireira. Você vai ungir as ferramentas que você usa para trabalhar. Eu sou Uber, faço moto Uber, eu faço carro. Você vai ungir o seu carro e não apenas ungir por causa disso. Se você tem veículo, você também vai ungir os seus veículos, declarando primeiro livramento de Deus. Pastor, eu quero trocar de carro, estou sonhando, eu tenho um pastor, estou querendo esse ano ainda trocar de carro. Eu não sei como, mas eu vou. Você vai pegar o óleo, você vai ungir o seu carro e você vai declarar que Deus vai lhe dar a condição para você trocar de carro esse ano. Você que mora de aluguel vai pegar o óleo, vai ungir a chave da sua casa e você vai declarar: este ano eu troco de chave pela chave da casa própria. São os atos proféticos que você vai fazer com o óleo. E se você sentir de Deus de fazer outros atos, você vai fazer. Tem uma enfermidade? Você vai pegar esse óleo e você vai ungir. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Tem alguém enfermo na sua casa e não importa a doença, você vai pegar o óleo da unção e vai ungir a pessoa, vai orar por ela, repreendendo a enfermidade e dizendo: doença saia, não importa qual seja a doença. E o simples resfriado até um câncer. Você vai repreender, você vai pegar o óleo. Tiago escreveu dizendo que a oração da fé, a unção com óleo, a oração da fé sarará o enfermo. Você vai repreender como ato profético. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes em Cristo. E Ele é o nosso sumo sacerdote. E o sacerdote tem autoridade, legalidade para ungir. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas eu aprendi na minha igreja que só quem pode ungir é presbítero. Porque tem lá Tiago, capítulo 4. Se está alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja e este unge com óleo da unção. É algo específico para aquele tempo, por causa da moralidade daquele tempo, por causa da moralidade, da posição, mas você tem autoridade. Jesus disse a todo que é discípulo: eis aí vos dei autoridade. Você tem autoridade, o Espírito de Deus lhe outorga a autoridade para você orar, para você ungir como um ato profético. Você vai ungir, pegue o óleo, e agora eu declaro o nome de Jesus numa oração muito profética, muito simples, mas porém profética. Eu declaro agora que onde esse óleo de unção, esse azeite, esse óleo que você está com ele na mão, agora será um óleo para a unção. Eu declaro agora que onde este óleo tocar, onde este óleo ser derramado, haverá quebra de maldições. Enfermidades sairão, portas serão abertas, palavras de maldições não prosperarão. Onde esse óleo tocar, onde houver uma unção com esse óleo, obras de bruxaria, macumba perderão efeito, perderão a força. Onde esse óleo tocar, onde houver uma unção com esse óleo, diagnósticos serão mudados. Diagnósticos serão transformados.
Eu declaro, eu profetizo, eu consagro este óleo agora. Que o poder de Deus, a virtude de Deus, que o poder do Espírito Santo seja atuante através da unção deste óleo. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos encerrar por aqui. Você que chegou no final, depois assiste a live. Faz um ato profético que nós fazemos agora com o óleo da unção. Nós vamos ficar por aqui. Quero pedir a você que depois daqui, terminou a live, vai lá. Primeiro, deixa a tua curtida lá na live, que vai ficar salva. Depois vai lá nos comentários e marca 3 pessoas lá para assistirem a live também. Ela é gravada. Mas faz isso. Estou com 25 pessoas e às vezes eu peço para fazer isso na live. Quando eu for lá, 2, 3 pessoas que fazem. Faz isso. Ajuda a gente no engajamento para que o Instagram distribua para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas. É a tua missão, é compartilhar, é curtir e comentar. 3 pessoas. Compartilha no teu stories também essa live, para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra que foi liberada aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.